fica gravado que a fim quero novamente cumprimentar a Igreja com a paz do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu quero hoje ler os versos 1 ao 8. Marcos, capítulo 16, dos versos 1 ao 8. E com este texto eu queria, quase finalizando o estudo acerca deste Evangelho, ou sobre este Evangelho, hoje, Deus permitindo, no dia do desconfinamento, nós acabamos o nosso estudo. Agora vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, está dos versos 1 ao verso 8, e mais logo iremos falar sobre as últimas palavras de Jesus, que está dos versos 9 ao 20. Marcos, capítulo 16, versos 1 ao 8, diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vê no lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. E nada disseram a ninguém. Só até aqui a palavra do Senhor. E hoje, como eu disse, vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Conforme os meus se lembram, se assistiram ao meu vídeo ou à minha transmissão em direto, eu na última mensagem sobre a morte de Jesus, eu disse que a morte de Jesus é o ponto central da obra redentora de Jesus. A morte de Jesus é o ponto central. É o ápice. É o expoente máximo. Sem morte não havia salvação. Sem derramamento de sangue não havia salvação. Mas também a ressurreição, ela marca o ponto triunfal dessa mesma obra. Porque a obra da redenção, a obra redentora de Jesus, ela não significaria nada se ele não tivesse vencido. Por outras palavras, se Cristo não tivesse ressurgido, não haveria salvação, porque a morte não teria valido nada. No mínimo, a morte de Jesus teria valido somente para ele. Mas como ele ressuscitou, então a morte de Jesus, ela traz significado para nós, para a nossa vida. Somos salvos porque ele ressuscitou. Sem ressurreição não haveria Evangelho. Sem ressurreição não haveria Bíblia. Sem ressurreição não haveriam boas novas. Sem ressurreição só haveria apenas as más notícias. Aquelas tais notícias que os discípulos no caminho de Emaús iam comentando e que Jesus perguntou: quais notícias? Não há mais notícias, porque eu ressuscitei, porque eu já não estou no túmulo, eu estou aqui no meio de vós. E Jesus hoje está aqui no meio de nós. Por isso é uma boa notícia, por isso é uma boa nova. Para o cristão, a ressurreição está ao mesmo nível que a segunda vinda. Você anseia pela segunda vinda de Jesus, sim ou não? Mas também deve se alegrar porque Cristo ressuscitou.
Se ele não tivesse ressuscitado, não haveria segunda vinda. Você está a entender como é que isto está tudo interligado? Nós não podemos separar as coisas. Por isso me faz confusão certas seitas e certas igrejas pregam salvação sem morte e sem ressurreição. Pregam salvação sem inferno e sem pecado. Tudo está interligado, nada pode ser separado. E hoje nós nos alegramos porque Ele ressuscitou. Porque Ele está sentado à direita de Deus. Porque Ele está intermediando a sua e a minha vida perante Deus o Pai. 24 horas por dia, diz a Bíblia em Hebreus, incessantemente. Por isso eu me alegro. Por isso eu me encho de felicidade. Devemos nos lembrar sempre desta ressurreição. Deve estar presente 24 horas por dia na nossa vida. Mas nós devemos também procurar entender o significado e a profundidade deste evento. Porque se você não entende a ressurreição, ela não vale nada para si. Se você não entende a ressurreição, ela não tem significado. É mais um ritual, é mais uma cerimónia. Quem me está entendendo, diga amém. E por isso, Jesus falou tantas vezes. Veja, Marcos 8,31, ele diz: convém o Filho do Homem seja entregue, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Marcos capítulo 9, no verso 9 ele diz: ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Isto é Jesus a falar. No mesmo capítulo, no verso 30 e 31, diz: e tendo partido ali, passaram pela Galileia, e não queriam que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas em 3 dias, depois da sua morte, ressuscitará. No capítulo 10, ainda do mesmo Evangelho, no verso 33, nós falámos disto várias vezes. No verso 33 diz: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Quando não à morte, o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo. Mas Jesus não se calou. Ele disse: mas, depois de 3 dias, o quê? Ressuscitará. No capítulo 14, verso 27, ele diz: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. A Bíblia nos mostra, não só neste Evangelho, nos outros 3 Evangelhos, a Bíblia nos mostra que este evento, este acontecimento, foi muitas vezes por Jesus ensinado aos discípulos. Não era novidade para eles. É novidade para si e para mim hoje. Porque nós não vimos, nós não assistimos, mas para eles não. Eles tinham as palavras de Jesus, eles tinham a pessoa de Jesus lhes dizendo isto, lhes transmitindo isto. Eles só tinham que esperar 3 dias depois da morte de Jesus e dizer: ele há de ressuscitar, porque ele falou, porque ele ensinou. Então, porquê é que os discípulos fugiram? Porquê é que eles foram embora? Porquê é que eles tiveram falta de esperança no cumprimento das palavras de Jesus, das palavras do seu Mestre? Porquê é que eles não estavam fincados na esperança ou esperançados naquilo que Jesus tinha transmitido? Porquê? Fácil. E isso acontece hoje. Por causa da dureza do coração. Dureza de coração é dureza de entendimento. É nós sabermos, mas não querermos.
É nós sabermos, mas não darmos crédito. E isto, meu amado irmão, me perdoa, mas não foram só os discípulos. Você e eu hoje, muitas vezes, temos dureza de coração. Muitas vezes nós hoje temos dureza de entendimento. Nós sabemos as coisas, mas não queremos que elas são assim. Queremos fazer as coisas à nossa maneira, ao nosso propósito. Falta de uma palavra-chave. Eu já muitas vezes vos disse que só existem 2 tipos de fé. Isto para alguns pode parecer muito estranho, mas para mim não me causa estranheza nenhuma, porque é verdade. Só existem 2 tipos de fé. Fé subjetiva e fé objetiva. Fé subjetiva é aquela semente de fé que o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração no momento em que você abre a sua boca e aceita Cristo como Senhor e Salvador. No momento em que você dá a sua vida a Jesus. Toma, Senhor, ela é tua, conduz-me, que sejas tu. Quando acontece isso, o Espírito Santo de Deus coloca uma sementinha no seu coração e chama-se fé subjetiva. É a fé que me leva a crer no nome dele. É a fé que me leva a crer na sua morte e na sua ressurreição. Sem essa fé, ninguém crê. Sem essa fé, ninguém aceita a Cristo. Sem essa fé, ninguém crê no nome de Cristo. Efésios diz: porque ouviste, creste, por isso foste selados. Que selo é este? É essa fé. É a sementinha. É a fé subjetiva. Mas existe outra fé, uma segunda fé. Pastor, é a fé dos milagres, do tremer do monte e das paredes da igreja. Não. Isso é a fé da tolice. A outra fé que eu quero falar é a fé objetiva. E que fé é essa? É a fé que Pedro fala: Senhor, acrescenta-nos a nossa fé. Onde é que eu tenho essa fé? No acreditar. Criei. A outra fé é o crer. Esta fé é o acreditar. Porque muitas creem e não acreditam. E muitos acreditam, mas não creem. São coisas completamente diferentes. Essa fé nasce pela sua disponibilidade para meditar e ler as Escrituras Sagradas. Essa fé nasce quando o apóstolo diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais palavra, mais fé. Quanto mais leitura, mais fé. Quanto mais meditação, mais fé. Isso é fé objetiva. Então agora a grande pergunta é: qual foi a fé que faltou aos discípulos? Foi a fé objetiva. Porque eles ouviram 3 anos Jesus a falar, mas nada lhes entrou no seu coração. A fé subjetiva eles receberam no dia de Pentecostes. Por isso Pedro se levantou e tornou-se totalmente diferente daquilo que ele tinha sido até então. E ele começou pregando, e nesse dia se salvaram 3.000 pessoas por causa da pregação de Pedro? Não, por causa da fé que ele já tinha lá. Por causa do Espírito Santo de Deus. Portanto, eles fugiram, porque não acreditaram. Tudo aquilo que Jesus havia falado, eles só tinham que dizer: se o Mestre falou, está dito. Você está entendendo? Agora olha para mim. Você é diferente dos discípulos? Eu não. Eu não sou diferente dos discípulos. Porque eu também muitas vezes não faço aquilo que eu ouço. Porque eu também muitas vezes ouço, mas eu digo assim: não, isto não deve ser bem assim. A minha maneira é melhor, é mais fácil. O meu caminho é traçado por mim. Eu já sou crescidinho, já sou maior de idade, já sou casadinho, pai de filho, já sou avô. Quem é o pastor? Quem julga o pastor para estar a falar assim comigo? Isso é dureza de coração. E a dureza de coração, meu amado irmão e irmã que me está ouvindo hoje, a dureza de coração, escute, ela nos afasta de Cristo. Ela nos afasta de Cristo. Quanto mais afastado você estiver das coisas de Deus, dos caminhos de Deus, da sua meditação, da sua leitura, da sua oração, das suas pregações,
Quanto mais afastado você está disso, mais afastado você está de Cristo, menos você acredita. E então a ressurreição não faz qualquer sentido para si. Pastor, mas eu sei que sou salvo. Você sabe que é salvo? Porque enfiou isso na sua cabeça e isso é quase já uma doutrina. Agora você tem que saber porque é que você foi salvo. Como é que você foi salvo? Qual foi o caminho que levou à salvação? Através da ressurreição de Senhor Jesus. É muito importante nós sabermos isto. É muito importante também sabermos que eu não nasci na Segunda Guerra Mundial, mas eu sei que o Hitler existiu. Como é que sabe? Porque eu sei, está escrito na história. Pessoas contam, existem escritos, existem livros, literatura. Assim como esses eventos históricos que nós acreditamos, mas que não os vimos, eles são verdade. Assim a ressurreição de Cristo também é histórica e é verdadeira, e você e eu não a vimos. Mas ela está comprovada na história. Ela está escrita na história. 1 Coríntios 15. E como é que ela está? Como é que ela está escrita na história? Por causa daquilo que foi falado. Por causa daquilo que foi deixado escrito. A história é narrada. A história é escrita. Por isso é que ela é uma história. 1 Coríntios 15, do verso 1 em diante, diz assim: Irmãos, isto é o apóstolo Paulo a falar, irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, e se retiverdes a palavra tal como vos a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Veja o que o Paulo está dizendo. O Paulo que estava dizendo àqueles irmãos lá da igreja de Corinto, é que ele estava dizendo: acreditem porque eu também acreditei. Acreditem naquilo que eu vos estou falando porque também me contaram a mim. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E eu hoje também digo, seja Paulo, seja eu, creiam, porque a ressurreição de Cristo é verdade. É um facto histórico, foi presenciado, foi relatado. Lucas 24 nos narra a história de Jesus indo ao caminho de Emaús buscar os discípulos. Eles estavam desolados, mas eles receberam o testemunho direto de Cristo, através da presença de Cristo naquele caminho. Eles testemunharam que Cristo estava ressurreto, porque Cristo estava ao lado deles e falando com eles, e quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram: é o Mestre, ele ressuscitou conforme havia falado. E isto ficou escrito. Apesar de toda a controvérsia que existe acerca da ressurreição de Cristo, ainda não houve ninguém que dissesse: é mentira. Nem universidade, nem doutores, nem ninguém. Todos já tentaram tirar ADN já das ossadas e fazer o chamado processo químico que eles chamam lá, que, para datar, fazer a datação das coisas, o carbono 14.
ainda ninguém conseguiu dizer não. Está provado que Cristo, isto é mentira, é uma lenda, é um mito, Cristo não ressuscitou. Ainda está para nascer a primeira pessoa, mas essa pessoa nunca vai nascer porque Ele está vivo. Ele reina hoje e um dia Ele virá buscar a sua igreja, tal como Ele prometeu a ressurreição, assim também Ele prometeu a segunda vinda e o arrebatamento da igreja. E essa é a nossa fé objetiva. Amém, igreja? Mas existe ainda uma pergunta. Se é mentira que Ele não ressurgiu dentre os mortos, por que razão, por que carga de águas, centenas, se não para dizer milhares de pessoas morreram por causa desta ideia? Começou logo pelos apóstolos, todos eles morreram porque anunciavam a ressurreição de Cristo. E todos os outros que vieram desde os apóstolos, todos eles têm morrido muitas vezes por causa da pregação da ressurreição de Cristo. Se não é verdade, por que é que nós andamos pregando isto? Por que é que nós andamos a colocar a nossa vida em risco e em causa? Que coisa, serei louco? Não, é porque é verdade mesmo. E independentemente se você morre ou não morre, se você é perseguido ou não, se você é preso ou não, pregue porque é verdade. Não tenha medo, não tenha receio, porque é verdade. Cristo ressurgiu. Cristo ressurgiu. Esta não é uma paixão ideológica bíblica, como muitas vezes falam aí fora. Se eles me querem chamar louco porque eu prego a ressurreição, então depois que chamem. Se eles me querem chamar louco porque eu prego a ressurreição, então chamem já a ambulância e levem-me já para o manicômio, porque eu até lá eu vou pregar isso. Para aqueles médicos todos e para aqueles maluquinhos todos. Amém, igreja? Não tenha medo. É verdade, sim. Existe aqui algo também que nós devemos perceber, que não é só de agora que tentam abafar a ressurreição de Cristo. Já logo lá, dias, ainda Cristo não tinha ressurgido, já os fariseus andavam trabalhando no assunto, sabia? Eles não queriam mesmo que Jesus ressurgisse. Se nós vimos lá em Mateus 27, olhe lá o ardil dos fariseus e dos escribas. Mateus 27, lá no verso 62. Oh, meu Pai, não tenha medo, igreja, não tenha medo. Falo que Cristo ressurgiu, falo que Cristo verteu o seu sangue, falo que Cristo morreu, mas acima de tudo falo que Ele não está no túmulo, Ele não está na cruz. Mateus 27, 62 diz assim: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. O que é que eles foram fazer a Pilatos? Foram expor o seu medo, o seu receio. Porque se Cristo ressurgisse, eles ficavam mal na fotografia. E isso eles não queriam. Eles queriam ficar bem lá dentro do templo. Porque eles eram os religiosos da época. Aquilo que eles pensavam estava acima de tudo aquilo que Deus já tinha falado. Aquilo que eles pensavam estava acima daquilo que as Escrituras tinham falado acerca de Jesus. E hoje, meu amado, hoje passa-se igual. Olha o que é que eles foram fazer. E disseram-lhe: Senhor, lembramos de que aquele embusteiro, eles estão a falar de Jesus, o embusteiro, o fazedor de embustes, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Veja a hipocrisia. Eles estavam com medo que Jesus ressuscitasse, mas os discípulos não acreditaram. Os discípulos não tiveram pai nem virados. Se eles acreditassem, eles estavam ali ao pé do túmulo à espera que a pedra rolasse. Mas eles fugiram. Mas ao invés disso, os fariseus disseram: depois de 3 dias ressuscitarei. Eles estavam-se a lembrar daquilo que Jesus tinha falado. Não vá que seja verdade. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo que ressuscitou dos mortos. Será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta.
guardai o sepulcro como bem vos parecer. E indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Ok, eles estiveram com medo que Jesus ressuscitasse, então selaram a pedra, meteram lá a escolta para que ninguém pudesse ir lá roubar o corpo de Jesus e depois dizer, olha, ele já ressuscitou. Selaram a pedra e meteram a escolta, mas eles não ficaram por aí. Se nós virmos lá em Mateus 28, no verso 11, assim, e indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. O que é que sucedeu? Sucedeu que o Espírito Santo de Cristo, os anjos de Deus adormeceram os guardas caíram com sono, rolaram a pedra, Jesus saiu. E Maria Madalena e a outra Maria e Salomé chegaram lá e a pedra estava rolada, o túmulo estava vazio e os guardas, com medo, foram dizer ao sacerdote, olha, não sei o que é que aconteceu, mas ele já não está lá, a pedra foi rolada. Não vá dar-se o caso que ele ressuscitou mesmo. E o que é que os fariseus fazem? Tentam subornar os guardas, pagar aos guardas, para afirmar que foi roubado o corpo de Jesus, que foram os discípulos que foram lá. Verso 12, reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Como é que esta versão se divulgou entre os judeus até ao dia de hoje? Por causa de um livrinho chamado Toledote Yashu. É um livrinho rabínico, um livrinho hebraico, judeu, que está escrito até ao dia de hoje. O que é que eles lá escreveram? Escreveram que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos e não se sabe onde é que está o corpo. Destruíram o corpo, desapareceram o corpo. Isso é o que está escrito. Mas por incrível que pareça, os rabinos não aceitaram, não reconheceram esse tipo de literatura como sendo literatura rabínica. Você está entendendo a hipocrisia humana? A hipocrisia do coração humano. É tão fácil acreditar, mas é ainda muito mais fácil denegrir a verdade. É ainda muito mais fácil tentar tapar a verdade com a corrupção, com a mentira, com a hipocrisia. Estes guardas poderiam ser fortemente castigados pelo imperador se isto fosse verdade. Quem foram os primeiros a não acreditar? Em primeiro lugar, nós vemos aí, no próprio Evangelho, no verso 9, capítulo 16, verso 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demónios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, ficaram contentes, ficaram felizes, acreditaram. É isto que está escrito na sua Bíblia? Não. Eles estavam tristes, choravam, mas quando a boa nova chegou ao coração deles, através de Maria Madalena, eles não acreditaram. Porque coração duro, falta de entendimento. O coração deles, meu amado irmão, é o mesmo que o nosso, é o mesmo que o seu e o mesmo que o meu. É mais fácil nós não acreditarmos. É mais fácil nós dizermos que é mentira. Os discursos iluministas e marxistas são sempre os mesmos. E estes discursos do iluminismo, em que o homem é maior que Deus e que o homem não precisa de Deus, portanto, se o homem é maior que Deus e não precisa de Deus, então a ressurreição não faz sentido, ele continua vigorando até hoje. É urgente nós falarmos, é urgente nós pregarmos, é urgente nós ensinarmos acerca da ressurreição.
Agora, como é que é possível isto não ser verdade? Se aqueles que não acreditaram, em primeiro lugar, também foram os primeiros a morrer por causa desta verdade. Já pensou? Como é que nós dizemos que não é verdade? Será que eles tiveram um ataque de loucura coletiva quando Maria chegou junto a eles? Será que foi algum xanax que Maria Madalena deu lá àqueles homens para eles passarem a acreditar logo? Primeiro não acreditavam, depois começaram a acreditar e depois a seguir morreram por essa mesma convicção? Veja o que é que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios novamente. Eu gosto muito de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Este foi talvez o discurso mais irónico de Paulo. Paulo estava falando com ironia mesmo. Porque Paulo estava dizendo, pronto, tudo bem, vocês não acreditam, então eu sou mentiroso, eu sou uma falsa testemunha, vocês têm acreditado em mim até agora, têm acreditado num mentiroso, numa falsa testemunha, então tudo aquilo que vocês têm acreditado até agora é vã, é inútil. E ele conclui dizendo, se aquilo em que nós acreditamos é só o que se baseia naquilo que nós vemos e apalpamos e mexemos, então somos os mais infelizes de todos os homens, de todos os seres da terra. A nossa fé vem de cima. A nossa fé não está aqui, naquilo que nós vemos. A fé vem de cima. Ela é suportada por algo que nós não vemos e muitas vezes não sentimos. Está a entender, amado irmão e irmã? É por isso é que nós afirmamos, eu afirmo, que a ressurreição torna a obra redentora de Jesus como sendo uma obra divina. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Sem ressurreição, o sangue de Cristo não valia de nada e a morte de Cristo não valia de nada. No mínimo, eu torno a dizer, no mínimo, serviria apenas e somente para Ele. É como eu se me sacrificar agora, mas esse meu sacrifício só serve para a minha vida, não serve para a vida de mais ninguém. Porquê? Porque eu sou um mero homem. Ele era homem, mas também era Deus. É isso que o Marcos quer enfatizar no seu Evangelho. A sua natureza divina, eu vou falar disto mais tarde, na última mensagem, a sua natureza divina e a sua natureza humana. A ressurreição hoje serve para nós, para a nossa libertação, para a nossa salvação, porque Ele era Deus. E porque Ele era Deus, Ele ressuscitou. Não há como desligar isto. A mim faz-me confusão como é que anda aí tanta gente pregando porta em porta. Tanto engravatadinho que anda aí, chatinhos, parece uma raça sarnenta mesmo, e não acreditam na morte de Jesus. E não acreditam na ressurreição de Jesus. Então que salvação é que eles andam anunciando? Que Jesus era somente um bom profeta.
Então é o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto: se é só isso, eu sou mentiroso, mas vocês também são uns tolinhos que andam a acreditar naquilo que eu estou dizendo. A ressurreição também aponta para a nossa vida futura. A salvação nos traz a certeza da eternidade. Mas ainda no verso 57 do capítulo de Coríntios 15, diz assim, versos 57 e 58: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é esse Jesus? Aquele que morreu e aquele que ressuscitou. E que vitória é esta por Cristo, por aquele que morreu e que ressuscitou? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, amada igreja, quando você abre a sua boca para pregar a ressurreição de Cristo, o seu trabalho não é vão, não é mentira. Você não está a criar um campo minado para que as pessoas caiam e sofram. Não, o que você está falando é pura da verdade, porque Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele reina, e porque Ele ressuscitou, eu também ressuscitei. Ele é. A ressurreição é o evento principal do Evangelho. Sem a ressurreição não havia Evangelho. Tanta gente tem medo de falar na ressurreição. Tanta gente tem medo que lhe chamem tolinho, parvinho. A mim já me chamaram de tudo. Graças a Deus que os que me chamaram tolos e maluco, alguns até já são pastores. Passaram também para o campo da loucura. Ainda esta semana passada, penso que foi a semana passada, eu tive prazer, meu amado. Você sabe o que é prazer? Eu estava em pulgas, eu estava nas nuvens, eu estava pregando com um ateu, e ele estava recebendo Cristo. Amém? E você pensa que eu tive algum problema de falar? Eu estava numa esplanada de um café e toda a gente me estava a ouvir. Toda a gente ouviu aquilo que eu disse àquele homem. Toda a gente viu que ele estava ali, quebrando às mãos de Cristo, ouvindo a palavra da ressurreição. Amém, igreja? Chamem-me lá, maluco, não faz mal. Tragam-me xanaques destes, eu não me importo. Eu sou uma testemunha desta ressurreição. Pastor, você não viu? Paulo também não. Os discípulos também não viram. A única que viu que não estava lá foi Maria Madalena. E a outra Maria, lá de Tiago e Salomé. Mas depois eles, a partir daí, a partir de Atos 2, eles começaram pregando o quê? Milagres. A andar sobre as águas. Multiplicação dos pães. Não, eles não foram pregar nada disso. Eles pregaram morte e ressurreição de Cristo. Porque é isso que nos traz a vida eterna. Não é os milagres, não é as curas, não é os sinais e prodígios e maravilhas. Não é nada disso. O que nos traz a vida eterna é a morte e a ressurreição de Cristo. Se alegra naquilo que você está ouvindo hoje. Eu não assisti à ressurreição, mas eu tenho o relato das mulheres. Eu tenho o relato dos homens de Deus que escreveram este Evangelho mediante a ressurreição de Cristo. E eu tenho ainda outra coisa, que é a certeza do Espírito Santo no meu coração. Ele me testifica a realidade destes factos. Como homem, é impossível eu entender isto. Mas como Espírito, é muito fácil entender isto. Amém, igreja? E o Evangelho de Marcos, ele tem uma característica ainda muito importante. Muitas vezes nós lemos e não entendemos. Porque é mais notório que no Evangelho, a narrativa como Marcos constrói este Evangelho, que ele foi testemunha da ressurreição, ou seja, quase que ele estava lá,
quando as mulheres também lá foram. E por isso é que ele diz que é a única passagem na Bíblia que fala num jovem que seguia enrolado num lençol e depois ficou todo nu. Era ele. O que Marcos estava a querer dizer é assim: escutem, acreditem, porque eu estava lá. Por alguma razão ele foi morto nas avenidas de Alexandria, preso a uma quadriga de cavalos. Ele morreu, sabe porquê? Por causa do Evangelho. Pastor, o Evangelho é graças, milagres. É? Pois olha, ele morreu por causa de falar a ressurreição. Ele morreu porque ele disse: aquele que morreu, aquele carpinteiro, aquele que nasceu nas palhinhas, aquele que teve uma vida difícil, humilde, esse era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esse morreu e ressuscitou, está vivo, está sentado à direita de Deus. Foi por causa disso que ele morreu. Não foi por causa de mais nada. Não foi porque tinha uma igreja pequenina. Não foi porque tinha uma igreja, não foi nada disso. Ele morreu por estar a falar a verdade. Veja só o trabalho das mulheres. Elas foram de madrugada. O que é que elas queriam fazer? Embalsamar. O embalsamar não é aquelas coisas que... Embalsamar é preparar o corpo, um tal com umas especiarias para não cheirar mal, para trabalhar o corpo. Depois aí no verso 3, capítulo 16, verso 3, aparece aí a dúvida das mulheres. E esta dúvida era lógica. No verso 3 aparece a dúvida das mulheres. No verso 5 aparece o pavor das mulheres, porque Marcos diz que estava lá um jovem, vestido branco, sentado no túmulo. Claro, até você fugia, e eu fugia. Não tenha dúvidas disto. Isto é pavor, não entendo que isto é mesmo medo. É um filme de terror que está aqui. E depois há aqui o silêncio das mulheres. E olha que, eu vou-lhe ser franco, eu quando cheguei aqui ao verso 8, eu fiquei assim: mas porquê que elas ficaram em silêncio? Mas é uma novidade, o mestre ressuscitou. Porquê é que eu fiquei em silêncio? Porquê é que elas ficaram em silêncio? Por causa do medo dos homens. Porque na época as mulheres eram excluídas, havia uma sociedade machista. Entende? A palavra da mulher não tinha crédito nenhum. A palavra da mulher não tinha significado nenhum. Então elas ficaram com medo. Vá que os discípulos recebessem mal. E se chamassem também monquinhas ou doidinhas. Porque este silêncio ele está comprovado no verso 11. E no verso 11 diz assim: e estes, ouvindo o que ela vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Isto é o que elas estavam à espera. O que elas estavam à espera é assim: eu vou lá, nós vamos contar aos discípulos, àqueles fugidios, àqueles incrédulos, como nós somos mulheres, nós vamos ficar mal vistas. E foi o que aconteceu. Daí o medo das mulheres. E agora, há aqui outro pormenor, eu estou já quase caminhando para o final, há aqui um pormenor também interessante, que nós precisamos de entender e que muitas vezes as pessoas dizem: mas a Bíblia parece que se contradiz, está escrito num lado está escrito de uma maneira, no outro lado está escrito de outra maneira. Será que a Bíblia anda -se a contradizer? Será que nós podemos acreditar mesmo estando assim, dessa forma? Claro que sim. Marcos, ele diz, entrando no túmulo, verso 5, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Mateus vai dizer que as mulheres viram 2 anjos. Agora, quem é que está mentindo? Quem é que está falando a verdade? É Mateus ou é Marcos? São 2 anjos ou é um jovem? Amado irmão, Marcos é um escritor medido nas palavras. Ele não se importa com detalhes. Detalhista é Mateus.
E se tivesse lá 2 anos e meio, Mateus tinha dito que só eram 2 anos e meio. Mas Marcos escreveu um jovem, porquê? Porque ele deu ênfase àquele que falou com as mulheres. O outro estava calado. Portanto, se estava calado não importava. O que importava é aquilo que o anjo disse às mulheres. O que o anjo falou às mulheres. Isto nós vamos falar na outra mensagem, na última mensagem. A fala dos anjos. Não, é hoje ainda que eu vou falar, a fala dos anjos. E Mateus então diz, olha, só foi um que falou, portanto só importa um falasse. Você está entendendo? Não causa estranheza nenhum, um dizer que eram 2, o outro dizer que era 1. Até porque as mulheres estavam atemorizadas, elas ficaram atemorizadas, ficaram surpreendidas e atemorizadas. Possivelmente disseram que era 2 e o outro disse que era só 1. E porquê é que Marcos fala em 2 mensageiros do Senhor? Porquê é que Mateus? Marcos fala em um jovem, Mateus fala em 2 mensageiros. Porquê? Para que se cumprissem as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas dizem que pelo poder de 2 testemunhas se testifica a verdade. Está entendendo? Agora, em que momento é que se dá o início da pregação do Evangelho? Pastor, isto foi lá em Marcos 1, verso 14, quando Jesus foi para a Galileia. Não. O que Jesus veio apresentar foi o Evangelho do Reino, do Pai. Mas agora dá-se início ao Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da Redenção. O Evangelho da Salvação. Quando é que foi iniciado este Evangelho? E agora, meus amados irmãos, homens, abram os seus ouvidos, que é para a vergonha nossa. O Evangelho da pregação, a pregação do Evangelho da Salvação foi iniciado por 3 mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, quando elas foram anunciar aos discípulos que Cristo tinha ressuscitado. O Evangelho começou a ser pregado por boca de mulheres. Pastor, você concorda que a mulher seja pastora? Não. Isso é o pormenor. Agora, o que eu não posso é não deixar de concordar que toda a boca fala da palavra de Deus. Porque isso foi o que Jesus disse lá, aí no verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o quê? O Evangelho. Qual é o Evangelho? O Evangelho da ressurreição. O Evangelho que nos traz a salvação. O Evangelho da vida. As mulheres foram as primeiras pregadoras do Evangelho. A mensagem da ressurreição, da redenção. Quando o anjo diz, não vos atemorizeis, é a mensagem da redenção. É a mensagem da salvação. Porquê? Porque eu fui salvo da ira do Senhor. Então não devo mais ter medo. Não vos atemorizeis. Isto é graça imerecida. O que é que os anjos estavam anunciando? Primeiro, repare que o que é que as mulheres foram ao túmulo fazer? E onde é que eu quero chegar com isto? O que é que você compreenda que a ressurreição é vida? E a pregação do Evangelho é uma pregação de vida. Tanto de vida física, como vida psicológica, como vida espiritual, sobretudo vida espiritual. O que é que as mulheres foram buscar? Um cadáver. As mulheres foram ao túmulo para se terem um encontro com a morte. Mas quando elas entraram no túmulo, elas tiveram um encontro com o quê? Com a vida. Porque a mensagem que os anjos anunciaram àquelas 3 mulheres era a mensagem da vida. É como se eu dissesse, vocês vêm aqui buscar um cadáverzinho, mas agora vão-se embora carregadinhas de vida, porque a morte aqui já não mora. Eles também anunciaram uma mensagem, uma palavra de encorajamento. E é por isso que eu digo que nos detalhes, os detalhes fazem toda a diferença. Toda a diferença. Olha o que é que os anjos disseram. Mas ide, vocês vieram aqui buscar um cadáver, não está cá, está tudo vazio, podem ver. A vida venceu a morte, mas agora ide, vão embora. Aqui vocês já não fazem nada, ide. E fazer o quê? Dizei a seus discípulos e a Pedro
que Ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como Ele vos disse. O que é que nós lemos em Isaías 40? Que o pastor vai adiante das suas ovelhas. Isto é uma mensagem de esperança, de encorajamento. O pastor vai adiante do seu rebanho. Ele é o primogênito. A Bíblia diz que Deus enviou, por amor do mundo, Deus enviou o seu Filho unigênito, o seu único e precioso Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Mas o autor de Hebreus diz que ele agora subiu como o primogênito. Ora, primogênito já não é unigênito. Primogênito é o primeiro. E o primeiro é o pastor das nossas almas. Aquele que vai preparar os pastos verdejantes, aquele que vai preparar as águas tranquilas para nós bebermos. E ele só pode ser possível isso porque ele surgiu. Porque ele já está morto. Porquê a Galileia? Porquê a Galileia? Porque ele falou. Marcos capítulo 14, verso 28. Mas depois da minha ressurreição, eu vou com vocês para a Galileia. É isso que está escrito. Eu irei adiante de vós para a Galileia. Eu irei vos preparar um caminho. No capítulo 1, verso 14 e 15, diz que Jesus, quando saiu do Jordão, foi para a Galileia e lá fez o quê? Começou a anunciar o Evangelho do Reino. Arrependei-vos, o tempo é chegado e a hora é certa. O reino é chegado e a hora... é que é? Arrependei-vos. Já não estou habituado a falar com o microfone. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas porquê a Galileia? Porque a nova comissão... Qual nova comissão? Marcos 16,15. Tantas vezes as pessoas falam em Marcos 16,15. Mas depois passam logo para o 16 e para o 18, que isto é que é bom. O 17 e o 18 é que é bom, é que faz aquecer as nossas almas. O 15 e o 16 não presta, porque isso é trabalho. Agora o 17 e o 18 não, isto é bom, é o sobrenatural, me faz exaltar, me faz aparecer nas câmaras da televisão e nos jornais, noticiários. O que é que ele foi fazer para a Galileia? Comissionar os seus discípulos. Você está entendendo? Comissionar os seus discípulos. E aí, o Marcos 15 e 16, presta atenção para mim, Marcos 15 e 16 é as últimas palavras de Jesus que nós vamos falar mais logo, na seguinte mensagem, encerrando este Evangelho. Porquê a Galileia? Porque era um lugar de renovação, uma nova vida. A vida que nós vivíamos antes da ressurreição não é a mesma vida que nós vivemos depois da ressurreição. Está entendendo agora como é que tudo se encaixa? A Galileia foi o local onde tudo começou. A Galileia foi o primeiro local onde se começou a pregar a palavra. E agora a questão é a seguinte: e porquê é que o anjo disse: ide, anunciai a seus discípulos e também a Pedro? E agora aqui existe uma teoria que diz que Pedro era o mais importante, Pedro era a cabeça, e então tinha que ser anunciado também a Pedro. Ora, diz aos discípulos, que são agentes secundários da palavra, e diz a Pedro que é o capitão, que é o chefe, o comandante. Não. Antes, pelo contrário. O anjo, quando transmite esta palavra às mulheres, ide e falai também a Pedro, porque na Galileia foi o lugar que Pedro saiu. Pedro foi pescado por Jesus no mar de Galileia. Ele estava pescando lá no mar de Galileia.
Portanto, ele era Galileu, ele era da Galileia. Pedro estava na Galileia, Pedro ia para a Galileia, como nós vamos ver depois nos outros evangelhos, que quando Jesus morreu, toda a gente dizia, agora acabou-se tudo, olha, vamos voltar para as nossas vidinhas. E Pedro disse a Tiago e a João, olha, eu vou pescar, vocês que querem vir, venham, eu vou pescar. Portanto, Pedro também ia para a Galileia, mas Jesus ia adiante deles. Jesus ia renovar, fazer o pacto da renovação, se você quiser, a renovação dos votos de casamento. Jesus deslocou-se novamente à Galileia, à espera que os seus discípulos já chegassem, para renovar o contrato, o pacto que tinha feito com eles 3 anos antes. Você está entendendo como é que isto se encaixa? Foi o lugar onde Pedro saiu e também seria o lugar, ou iria ser o lugar, onde Pedro iria tomar consciência do seu grande erro. E muitas vezes, meus irmãos e irmãos, nós temos que ir muitas vezes à Galileia. Porque é o lugar de nós tomarmos consciência dos nossos erros. É o lugar onde Deus fala connosco e onde Deus diz assim, tu me amas? Ah, Senhor, amo apaixonadamente. Então trabalha. Apacenta o meu rebanho. Faz a minha obra. Ah, é tão difícil, Senhor. Então, mas tu me amas? Ah, claro que sim, tu sabes. Então faz. Então fala de mim. Não tenhas medo, anuncia a minha ressurreição. Foi ali, foi na Galileia, que Jesus, veja em João 21, diz assim, e depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, quem é o Simão? É Pedro. Simão, filho de João, ama-nos mais do que estes todos, porquê? Porque lá no capítulo 14, versos 27 a 28, o Simãozinho, o Pedro, estava a dizer, não, eu não me escandalizo, eu estou cá, eu estou firme como uma rocha, eu não me escandalizo como os outros. Então, Jesus está a perguntar, tu amas mais do que os outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu me amas, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Fala a minha palavra, prega o meu evangelho. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se. Será que Pedro aqui ficou triste porque Jesus estava a ser chato? Acha? Ou Pedro aqui ficou triste porque ele reconheceu que pela terceira vez, em consequência com a negação que Pedro teve por causa do seu mestre, Pedro negou 3 vezes a Jesus, e Jesus 3 vezes está-lhe a perguntar, tu me amas, Pedro? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas, e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais novo, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e eu te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que género de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Foi na Galileia que Pedro teve uma renovação dos votos com Jesus. Foi na Galileia. Por isso tinha que ser na Galileia. E eu aqui, ao ler este texto, eu compreendi que quando a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ela só é possível, essa renovação na Galileia, essa renovação, Jesus foi à Galileia renovar a sua misericórdia. E essa renovação da misericórdia de Deus, ela só é possível através da ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressurgido, quem é que renovaria as misericórdias? E o encerramento da mensagem dos anjos está aí no verso 7. Lá o vereis, como ele, o quê? Vos disse. Lá o vereis. É onde? Na Galileia. Vão para lá. Eu já fui. Vão para lá, porque lá o vereis. Como ele vos disse. Esta é a mensagem de coragem, de retirar de dúvida. Nós hoje sabemos que ele veio, ou ele vem. Porquê? Porque ele disse.
Essa certeza ninguém me consegue tirar do coração, porque Jesus falou. Jesus falou. Mateus 28, Lucas 24, João 20, Lucas 24 na mesma. São palavras de Jesus que diz que Ele vem, Ele virá, Ele arrebatará a sua igreja. Lemos isso em Apocalipse, lemos isso em Mateus 24 e 25, no Sermão Profético, lemos isso no Sermão Profético em Marcos, porque Ele vos disse. Isto é uma palavra de encorajamento, de incentivamento a nós continuarmos. Eu sei, meu querido, eu sei. Muitas vezes é tão difícil nós acreditarmos. Se existe Deus, onde é que Ele está agora? Está tudo desabante à minha volta. Mas Ele já um dia falou: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, Ele venceu o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Ressurgindo dentre os mortos. Queria fechar com um presente para si. Ao fim de 2 meses e quase 3 de interregno, eu queria fechar com um presente. Eu vou oferecer um presente hoje. Pode ser? O único evangelista que detalha alguma coisa interessante é o evangelista João, o apóstolo João. Porque o apóstolo João diz no capítulo 20, verso 7, quando os anjos dizem: entrem e vejam que Ele não está aqui. Quando elas entraram, elas viram algo que Pedro e salvo erro João também vai ver. Eu acho que era João também que foi porque tinha que ser João, porque foi ele que narrou a única passagem da Bíblia que está escrita aqui, uma palavrinha tão pequenininha, mas tem um significado, meu amado irmão, do tamanho do mundo, para a sua e para a minha vida. Esta palavrinha que João coloca aqui no seu Evangelho, ela tem mais significado que todo o milagre extraordinário que possa acontecer ao seu redor, porque esse é o maior milagre. Pastor, então ofereça lá a surpresa, eu vou oferecer. João capítulo 20, verso 7 diz assim: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Eu fui ler uma outra versão bíblica, uma outra tradução bíblica, que diz assim: Pedro e o outro discípulo correram ao túmulo para ver. O outro discípulo passou à frente de Pedro e chegou lá primeiro. Ele parou, observou os lençóis, mas ele não entrou no túmulo. Simão Pedro chegou e entrou. Ele também notou os lençóis ali deixados, enquanto que o lenço que cobria a face de Jesus estava dobrado e colocado em um outro lado. Ele estava dobrado. Este lenço aqui nos traz duas certezas ao mesmo tempo. Primeiro, o lenço estava dobrado. Era sinal que ninguém tinha roubado o corpo de Jesus. Porque não havia salteador de túmulo nenhum que fosse inteligente, que roubasse o corpo e ainda estivesse lá dobrando as roupas. Não é? Ninguém queria saber disso. Deixavam lá espalhadas mesmo. O que interessava era só o corpo. Por outro lado, não existia ladrão de túmulo que ia roubar o corpo e deixasse ao lençol do linho fino e caro, e um lenço do mesmo linho, que eram materiais muito caros naquela época. Ora, deixarem lá uma riqueza daquelas, podiam vender mais tarde? Não. Roubavam o corpo, roubavam tudo. Ia tudo a reboque. Ia tudo no mesmo quadro. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que Pedro, possivelmente João, e as mulheres viram os lençóis lá, em cima do túmulo, e um lenço dobrado num outro lugar.
E esta é que é a surpresa que eu quero preparar para vós dois. Porquê é que isto é importante? Será que aquilo que eu vou dizer é importante? É, definitivamente sim. Bastante importante. Certamente que é bastante significante para as nossas vidas. Para você entender a importância de um lenço dobrado, é necessário entendermos um pouco da tradição hebraica. Eu vou desdobrar aqui o meu guardanapo, o meu lenço. Pronto. Na tradição hebraica, na cultura hebraica, quando um servo colocava a mesa do jantar, ele buscava sempre de forma a ter a certeza que era exatamente da mesma maneira que o Senhor queria. Eu, se fosse o Senhor daquela altura, gostaria da minha faca e do meu colher ao lado direito, o meu garfo ao lado esquerdo, o meu guardanapinho bem dobradinho debaixo da minha faca, e possivelmente era assim que o servo colocava à mesa de jantar ao seu Senhor. O servo nunca falava com o seu Senhor, ele colocava-se à distância e estava sempre olhando ou para as mãos ou para os olhos do seu Senhor. O seu Senhor falava-lhe com os olhos ou falava-lhe com as mãos. Se ele abanasse o copo estava vazio, já sabia que tinha que encher o copo. Está entendendo? Você está-me acompanhando até aqui? Mas que significado espiritual é esse? Calma. Você quer já comer o chocolate todo? Não, vá saboreando. Portanto, o servo nunca tocava nem na mesa, ele punha, colocava à mesa, colocava a comer, ele nunca tocava na mesa antes que o seu Senhor tivesse acabado a refeição. Não é como a gente, despacha, que até o prato. Não. O Senhor tinha todo o tempo do mundo para comer. Quando ele acabasse, acabava. E como é que o servo sabia que o Senhor já tinha acabado? Quando o Senhor se levantava da mesa, ele pegava no pano, limpava os dedos, a boca, a barba e embolava o lenço. Embolar é isto. Machucava o lenço e jogava para cima da mesa. Se o servo visse este gesto do seu Senhor embolando o lenço e lançando para cima da mesa, era sinal, era como se o Senhor dissesse: olha, já terminei. Podes fazer a tua vida, que eu já terminei, já cá não volto mais. Agora, se o seu Senhor se levantasse da mesa, pegasse no seu guardanapo, o dobrasse e o colocasse à beira do prato, o que é que ele estava dizendo para o servo? Não mexas aí que eu já volto. Esta é a delicadeza da palavra de Deus. Quando Jesus, o nosso Senhor, ele sai do túmulo, mas ele deixou uma mensagem. Ele deixou uma mensagem que foi compreendida pelos aqueles judeus. Porque ele, antes de sair do túmulo, ele enrolou o lenço que estava amarrando o queixo à cabeça. Ele dobrou e colocou à parte, dizendo: olha, meus queridos, eu já vou. Eu vou voltar. Não tenham medo. Não vos atemorizeis, porque eu vou voltar. Essa é a mensagem da ressurreição. Foi isso que Cristo nos quis dizer quando dobrou aquele lenço. E isto, juro, só João nos conta isto. Jesus voltará em breve. Aleluia. Amém, igreja. Se alegre. Estou chorando porque eu choro. Mas se alegre. Porque Cristo não foi roubado, o corpo de Cristo não foi roubado, o túmulo está vazio, a cruz está vazia. E um dia Ele voltará. Porque Ele não só o comprovou com palavras, mas Ele comprovou com atos. Ele dobrou o lenço e disse: eu vou voltar. Me aguardem. Não mexam em nada. Não tirem a mesa, não tirem pratos, não tirem talheres, não mexam nada. Fiquem somente na expectativa que eu vou voltar. Amém, igreja?
Esta é a mensagem que eu queria trazer para vós hoje, esta manhã, para os nossos corações. Esta é a penúltima mensagem, antes de encerrarmos o estudo deste Evangelho. Se você gostou desta mensagem, espero pela última, porque a última é tão boa ou melhor que esta. A última é uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, uma mensagem de companheirismo. Cristo quer ser o nosso companheiro para todo o sempre. Amém? Não só aqui, mas lá também. Há algo que nós temos que fazer, e isso nós vamos falar mais logo. Amém? Feche os olhos. Ó Deus, graças te dou. Senhor, graças te dou por esta palavra, graças te dou, Senhor, pelo renovo dos nossos corações. Graças te dou, Jesus, porque dobraste o lenço, nos enviando a mensagem de esperança. Tu vais voltar. Muito obrigado, meu Pai, por esta mensagem que nos criou no nosso coração uma certeza que nós não estamos acreditando em vão, que a nossa pregação não é vã, ela é útil e essencial para as nossas vidas. E agora, Pai, eu te peço que nos dês a coragem e a disponibilidade do coração para falarmos acerca da ressurreição, porque Jesus está vivo, Ele está assentado à tua direita, olhando por cada um de nós, intercedendo por cada um de nós. Te peço, meu Pai, que abençoes todo este povo com a renovação da sua fé, com a multiplicação da sua fé, encorajando-nos, Senhor, a não baixar os braços, a não desanimar, a não ter medo, a serem corajosos pregadores do teu Evangelho. Te agradeço, meu Deus. Te agradeço, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E glória a Deus.